Boa noite. 6 casas desabaram no bairro Jardim América, na zona norte do Rio. Em Realengo e na Taquara, na zona oeste, o dia foi de limpeza. Já em Seropédica, as ruas viraram rios e andar pela região só é possível usando barco. Hoje, o prefeito Marcelo Crivella pediu desculpas por ter colocado a culpa na população. E vamos falar também sobre o novo coronavírus. O secretário de Saúde, Edmar Santos, vai estar aqui no nosso estúdio tirando dúvidas sobre a doença que tem assustado os brasileiros. Nenhum caso foi confirmado no Rio. Tem ainda um sobrevoo pela Lagoa da Barra para mostrar o crescimento das gigogas ali na região. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. Seis casas desabaram no bairro Jardim América, na zona norte do Rio. O local fica às margens do rio Acari. Um outro imóvel já foi interditado e a Defesa Civil vai vistoriar outras casas na região. Rita se preparava para sair quando a casa começou a desmoronar. Aí quando eu olhei para as paredes, que eu vi tudo assim, se esmoronando. Jesus, vou morrer, a gente vai morrer agora. Entrei em desespero. Eu senti a morte. O marido dela sofreu escoriações no braço sem gravidade. Fiquei impressado ali naquele portão, eu e ela. Aí as coisas, pedra caindo, eu defendendo ela. Isso aqui porrada. Tudo para defender minha mulher. Defendendo ela. As pedras vinham para defender. No total, 6 casas do bairro Jardim América, na zona norte do Rio, vieram abaixo depois do temporal que atingiu a cidade nos últimos dias. As estruturas foram construídas às margens do rio Acari, que transbordou com as chuvas e encheu as ruas do entorno. O desmoronamento aconteceu depois que a água baixou. A Defesa Civil já interditou outras residências aqui na rua, como, por exemplo, esta daqui, que já teve a estrutura condenada pelos técnicos da prefeitura. Além das que já desabaram, nós só temos essa casa aqui que já foi vistoriada e, por orientação do nosso engenheiro, será demolida. As demais nós vamos vistoriar. O risco das construções no local já tinha sido apontado pela Defesa Civil. Esta mulher teve a casa condenada desde abril do ano passado. Pedi para a Defesa Civil vir, que ela, de repente, ela começou a rachar muito. Aí eu saí e pedi para interditar. Em diversos pontos da cidade, ainda é possível ver os reflexos da forte chuva. Na Taquara, homens da prefeitura retiraram um carro que tinha caído em um rio. Em Realengo, os moradores continuavam retirando a lama das ruas. Este córrego encheu e invadiu várias casas. A Cleide precisou ser socorrida pela janela. É muito sofrimento. O que salvou a gente é que minha sogra mora no alto. E foi todo mundo, até os cachorros foi lá para cima. A água destruiu o piso de madeira desta casa e estragou o material usado na lanchonete da Karina. Facilitar ali o meu trabalho, entendeu? E assim, indo embora de uma hora para outra. Ao todo, são pelo menos 5.000 desabrigados e desalojados em todo o estado do Rio. Em meio ao cenário de caos, a solidariedade. Este morador não teve a casa afetada pelo temporal e distribuiu marmitas no bairro. Nessa hora tem que se mobilizar para fazer alguma coisa, né? Em todo o estado, há muitos locais que ainda sofrem com as consequências das fortes chuvas. Em Seropédica, na Baixada Fluminense, muitos bairros estão completamente alagados. A repórter Camila Greco esteve lá e percorreu de barco a região. 2 dias após a forte chuva que atingiu o estado, muitos municípios permanecem em estado de alerta. Nós estamos em Seropédica, na Baixada Fluminense, e a situação por aqui é essa. As ruas continuam alagadas, muitos moradores estão ilhados, outros fora de casa. Para circular por aqui, somente de barco. Eu estou aqui com água quase na altura do joelho, mas ali adiante a água chega na altura da cintura. Seropédica precisa ser visto. A gente não aguenta mais. Aqui a água já passa de 1 metro de altura. Realmente, na cidade toda praticamente, o único meio de transporte é o barco, assim como a gente está fazendo. Hoje a gente vê ali em cima, olha, morador preso em casa há quantos dias? Desde domingo, né, senhor? Desde domingo, não sabe quando vai sair. A gente vai dar uma olhada aqui na casa dele, olha.
É impressionante você entrar na sua casa de barco, né, Cid? Estou de barco, dentro de casa. Olha a situação da casa do seu José, ali. José também, né? Tinha... Zezinho. Dois Zezinhos, dois charos, dois Olha aqui, ó, a varanda. 427 famílias estão desalojadas. 390 foram para abrigos da prefeitura. Ali adiante, no fim da rua, a gente vê um caminhão do Exército. Eles que estão dando apoio aos moradores aqui de Seropédica. Muitos moradores estão sem água, sem roupa, sem nada dentro de casa. E nessa hora é a ajuda, não só das autoridades, mas também do povo, que está sendo bem solidário, a pontos de acolhimento, onde as pessoas estão recebendo cestas básicas, água. Agora vamos esperar ela baixar, né? De repente, uns 2, 3 dias. E calcular os prejuízos, né? Que os prejuízos vai ser fatal para todos os moradores de Seropédica, né? A gente volta a falar sobre a chuva ainda nessa edição e a seguir tem coronavírus. O secretário de Saúde do Estado vai tirar dúvidas ao vivo e falar sobre a situação da doença no Rio. O assunto agora é coronavírus e nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Saúde, Edmar Santos, que vai tirar algumas dúvidas e explicar os principais cuidados de prevenção da doença. Oi, secretário, muito boa noite, obrigada pela presença. Qual é a situação de momento no estado? A situação de momento é de tranquilidade. Nós não temos nenhum caso confirmado de coronavírus no Rio de Janeiro e nem nenhum sinal que aponte circulação do vírus no país. Então, a população tem que ficar tranquila e aguardar as orientações da Secretaria. E, secretário, quando um paciente deve realmente procurar um hospital, por exemplo? Então, nesse momento, só aqueles que estariam enquadrados no caso suspeito. É quem apresenta febre e sintomas respiratórios, mas veio de um país onde a transmissão do vírus está acontecendo, como a China, o Japão ou a Itália. Ou pessoas que tiveram contato com alguém sabidamente com coronavírus, que também apresentam os mesmos sintomas, febre e sinais respiratórios. Fora desses casos, não precisa procurar nenhuma unidade de saúde por conta de preocupação com coronavírus. Pode procurar porque está com outro problema que precisa ser atendido. Secretário, nós sabemos que há muitas notícias falsas, né, circulando nas redes sociais envolvendo o coronavírus e é preciso ter muito cuidado, então, ao compartilhar essas informações e não acreditar em tudo que tem sido escrito e falado aí na internet, por exemplo, né? Pois é, então assim, não há nenhuma medicação nem alimento que seja tratamento para o coronavírus, nem vacina até o momento. O que é importante? O que a gente chama dos cuidados respiratórios. Toda vez que for tossir ou espirrar, proteger boca e nariz. Evitar ao longo do dia de levar a mão até o nariz, olhos ou boca. Lavar frequentemente as mãos, que é a mais importante de tudo. Pode ser só com água e sabão, pode ser com álcool, é uma alternativa, mas não é uma obrigatoriedade. Em relação, secretário, às máscaras, que a gente observa um certo desespero da população em comprar essas máscaras, há essa necessidade de usar ou não precisa? Não há nenhuma indicação nesse momento, as máscaras não protegem de forma absoluta. O mais importante é a lavagem das mãos. A máscara está indicada para aquele paciente sob suspeita ou para os profissionais de saúde que estão atendendo aquele paciente. Agora, secretário, o carioca é um povo caloroso, né, que gosta muito de beijar e abraçar. Esses hábitos, num primeiro momento, precisam ser mudados? Não, nesse momento não. Acho que a gente começar uma circulação realmente do vírus, eu estou aqui no compromisso de trazer essa informação, que não vai ser boa, mas com as orientações adequadas. Sim, durante um período, junto com esses cuidados respiratórios, valerá a pena menos contato íntimo, menos abraço, menos beijo. Mas isso só no momento que o vírus estiver circulando e a epidemia estiver instalada. Nesse momento não há nenhum pânico em relação a isso. Pode o carioca continuar sendo afetuoso, abraçar, beijar, não é um problema para o coronavírus agora. E os idosos, secretário, eles devem se preocupar mais? Há alguma faixa etária de mais risco? Da mesma maneira que para a gripe também os idosos são mais vulneráveis, também ocorre para o coronavírus. A experiência na China mostra que aqueles acima de 60 anos, ou que têm doença cardíaca ou doença respiratória prévia, apresentaram uma mortalidade maior, são sim um grupo que a gente vai ter uma atenção especial no nosso plano. Secretário, muito se fala também nas taxas de mortalidade do coronavírus, que se comparado a outras doenças, ainda não é tão alta, né? Não, o coronavírus tem em geral uma taxa de mortalidade de 2%. Só para lembrar, no ano passado, o HN1, que já está entre a gente, chegou a quase 20% nos casos mais graves. Então, assim, o problema não é a taxa de mortalidade, é a gente enfrentar essa epidemia, como outras que já passaram, tomando os cuidados e orientações que são verdadeiras
e que a Secretaria vai estar a todo momento orientando e fornecendo os esclarecimentos adequados. E em relação, secretário, a vacinas, existem pesquisas para vacinas contra o coronavírus? Sim, existem várias pesquisas em andamento, existe um plano de esforço coletivo de mais de uma empresa tentando chegar numa vacina, mas a gente sabe que isso vai demorar ainda algum tempo. O importante realmente agora volto a frisar, lavagem de mãos e proteção de boca, nariz, quando for espirrar, tossir. Tá ótimo, secretário. Mais algum alerta à população carioca? Sim. Que nesse momento não precisa se desesperar, né? Não precisa. A gente tem um plano bem elaborado no Rio de Janeiro. Vamos fazer um enfrentamento com seriedade. E quem está a fim de ajudar a enfrentar o coronavírus, ajude a se vacinar contra o sarampo, ajude a se vacinar contra a gripe, proteja de não ter dengue e chikungunya, cuidando, evitando que tenha um mosquito próximo à sua casa. Vai ser a melhor maneira de contribuir também com o coronavírus. Secretário, falamos muito em fake news, né, que estão circulando nas redes sociais. Existe algum site, por exemplo, do Ministério da Saúde, que a população possa acessar e tirar as dúvidas? Existem tanto os sites do Ministério da Saúde como da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Tem os telefones também, vão ser amplamente divulgados em cartazes que estamos distribuindo para consultórios médicos, para as UPAs, então vai ficar fácil a qualquer um poder tirar dúvidas se assim precisar. Secretário, agora para finalizar, uma última pergunta, são cuidados básicos diários, a gente pega muito no celular, usa muito teclado, cartão de crédito, então é preciso mesmo lavar as mãos e ficar atento então a essa higiene, né? Sim, lavar frequentemente, não compartilhar utensílios de uso pessoal, como copo, beber na garrafa do outro, enfim, talheres, e toda vez que manipular dinheiro, celular, tiver um aperto de mão, um contato de maçaneta, sempre possível após isso, lavar as mãos. É o melhor remédio, a melhor prevenção para o coronavírus e para outras infecções respiratórias também. Então ficam aí as recomendações aqui do secretário de Saúde, Edmar Santos. Secretário, muito obrigada pela sua presença. E a seguir a gente volta a falar da chuva. Hoje o prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel falaram sobre o assunto. No estado do Rio, o roubo de cargas diminuiu esse ano. Entre janeiro e fevereiro foram 993 casos contra 1.385 no mesmo período do ano passado, uma queda de 28%. O roubo de veículos também caiu 16% a menos em comparação aos 2 primeiros meses de 2019. Mas, apesar da redução, os números continuam altos. 6.126 veículos foram roubados no estado até o fim de fevereiro de 2020. E a gente volta a falar sobre a chuva que atingiu o Rio. Hoje, o prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel falaram sobre o assunto. Hoje foi dia de avaliar os estragos e separar o dinheiro em caixa para minimizar os danos. 5.000 pessoas seguem desabrigadas ou desalojadas em todo o estado. Hoje, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirmou que vai pedir verba federal para conseguir construir um reservatório na região da Taquara para reduzir os alagamentos. Além disso, obras de combate a enchentes e deslizamentos também devem acontecer. Enquanto anunciava que haveria projetos de desapropriação na região de Jacarepaguá e também próximo às margens de rios, Crivella tentou minimizar o discurso do dia anterior sobre as casas em áreas de risco. Talvez eu tenha me expressado mal e eu quero até pedir desculpas, mas realmente o apelo que eu faço é que a gente evite colocar lixo nas encostas. Aqui me desculpe, porque eu sei que não é toda a população, nem a maioria da população. Enquanto a prefeitura anunciava as medidas para reduzir os impactos do temporal aqui na cidade, o governador do estado falava sobre as verbas destinadas a desabrigados e desalojados das chuvas. E mais uma vez a questão habitacional virou tema do debate. O governador Wilson Witzel voltou a criticar as prefeituras sobre o combate às ocupações desordenadas nas cidades. Falta uma política habitacional para o Brasil, para aquele que não tem condições de pegar um financiamento, muitas vezes, na Caixa Econômica Federal. Ele precisa de um programa habitacional, é um programa para o pobre que está começando a vida. Então nós estamos fazendo um programa. Aí vem a importância dos prefeitos, não deixar que novamente elas venham a construir nessas áreas.
O governador anunciou a construção de 50 mil imóveis para retirar pessoas de áreas de risco em diferentes municípios do estado até o final do mandato em 2022. As famílias afetadas pelo temporal dessa semana receberão o cartão Recomeçar do governo estadual. Serão R$ 2.000 para a compra de eletrodomésticos da linha branca e material de construção para os desalojados e R$ 5.000 para os desabrigados, além do aluguel social de até R$ 500. E vamos saber como fica o tempo para amanhã. A Desirê Brant, da Somar Meteorologia, tem as informações. Olá, muito boa noite, Yasmin. Boa noite também a todos que nos acompanham. E as imagens de satélite mostram que a chuva continua concentrada no centro e norte do país, especialmente numa faixa que vai da costa do Sudeste até a região norte do Brasil. Tem áreas de instabilidade no interior do país, tem uma área de baixa pressão na altura da costa do Sudeste e a água do mar está um pouco mais quente também. Isso ajuda na formação de nuvens carregadas. Amanhã, a quarta-feira, vai ser mais um dia de tempo instável no Rio de Janeiro e ainda pode chover forte, inclusive com risco para queda de barreiras, principalmente na região serrana do Rio. Quanto à temperatura, as máximas ficam em torno dos 24 graus na metade sul do estado, mas ainda chegam aos 28 nas áreas mais ao norte, mesmo com a possibilidade de chuva. É que nestas regiões a chuva é um pouco mais espaçada, aí o sol aparece e a temperatura sobe um pouco mais. Na capital fluminense, a quarta-feira vai ser um dia cheio de nebulosidade, com chuva em vários momentos e a máxima prevista é de 25 graus. Quinta-feira ainda com chuva e máxima de apenas 25 graus para o Rio de Janeiro. Agora, finalmente, a partir da sexta-feira, o tempo já fica mais firme, mas a temperatura ainda não vai subir muito. A máxima prevista para a sexta e para o sábado também é de 25 graus e o domingo ainda será um dia de tempo firme, porém com a máxima que ainda não deverá passar dos 25 graus. 30% do acervo da biblioteca do Museu Nacional pode estar de mudança. Os livros devem ser realocados para o Arquivo Histórico do Exército, que fica no centro do Rio. O local onde as obras ficavam anteriormente não chegou a ser atingido pelo incêndio de 2018, mas já passaria por uma reforma. As obras devem começar no início de abril e de toda a coleção da biblioteca, pelo menos 1.500 livros são considerados raros. E a seguir, um sobrevoo sobre a Lagoa da Barra da Tijuca para falar sobre a proliferação de gigogas na região. E hoje a Prefeitura deu continuidade ao processo de demolição de construções irregulares na Muzema, na zona oeste do Rio. 5 prédios que ainda não estavam ocupados foram derrubados. Em abril do ano passado, 2 edifícios na mesma comunidade desabaram, deixando 24 mortos. E hoje eu fiz um sobrevoo no sistema lagunar da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá, na Zona Oeste, junto ao biólogo Mário Moscatelli. Você vai ver agora nas imagens aéreas o tamanho da poluição em rios e lagoas que acaba contribuindo para a reprodução das gigogas. Do Alto à Lagoa de Marapendi até parece limpa, mas as aparências realmente enganam. Em menos de meia hora de sobrevoo, é possível observar vários problemas. Um deles, a cor da água, que muda completamente em vários trechos do Canal das Taxas, sinal de que o nível de poluição já está mais do que avançado em toda a extensão. Na Lagoa da Tijuca, as gigogas, que são as plantas que se alimentam de poluição orgânica, tomaram conta de toda a superfície e no meio delas um flagrante. 1, 2, 3 sofás dentro da água. Em Vargem Grande e Curicica, vários lixões irregulares funcionam sem qualquer fiscalização. Primeiro, crescimento urbano desordenado. Segundo, falta de saneamento. Terceiro, fiscalização. Então é uma completa desordem. Toda a poluição e as gigogas acabam indo para a Praia da Barra da Tijuca, uma das mais frequentadas da cidade. Plantas misturadas com resíduos chegam à areia. Até agora, equipes da Conlurb removeram quase 149 toneladas de gigogas. Hoje, o Instituto Estadual do Ambiente instalou a primeira das 4 novas ecobarreiras do sistema lagunar da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. Mas o trabalho parece estar longe do fim. A gigoga é o mesmo efeito da geosmina.
A geosmina era aquele gosto, aquele mau cheiro na água. Só que o problema já existia há 20, há 30 anos. O esgoto que está sendo lançado nas lagoas já está há 20, 30 anos. E a grande quantidade de gigogas está chamando a atenção. Resta saber se nós, humanos, que estamos gerando todo esse desequilíbrio, se a gente vai ser esperto e vai parar de degradar. O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 6:50 da noite. Até lá!